Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 12 de abril de 2025. Liberdade de Expressão, tem a apresentação minha, Matheus Mitterer, na central de áudio, Paulo Barbosa, e na central de vídeo, Misael Lima. Gente, gostaria de agradecer também, a você que nos acompanha em 107,5 e também nas nossas redes sociais e em nosso YouTube. E no programa de hoje eu recebo o deputado estadual e presidente do PSDB, deputado Marcos Vieira. Ele que vai falar muito sobre política, sobre recursos do estado para a nossa região, tanto para Erval do Oeste como para Joaçaba, e também sobre a questão da sua pré-candidatura ao governo do estado. Primeiramente, deputado, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado à direção da Rádio Líder FM também pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande de voltar aqui a Erval do Oeste para ocupar os microfones da Rádio Líder e conversar um pouquinho com todos vocês. O Matheus só não pode fazer pergunta difícil para mim. Tá, Matheus? Tá bom. E se eu não souber responder, eu vou perguntar para os universitários. Mas vamos levar pronta informação para o cidadão. Vou estar à sua disposição, por favor. Deputado, primeiramente, sobre recursos para os catarinenses. O senhor é presidente da comissão, de finanças na Assembleia Legislativa e você vem há muito tempo trabalhando nisso, nessa questão de liberação de recursos por parte do estado de Santa Catarina. Conta para nós um pouquinho mais sobre essa história e como é que chegou agora nessa liberação das emendas impositivas, deputado. Matheus, foi uma luta de praticamente 12 anos. Tudo começou, na verdade, o pontapé inicial começou com o então deputado Juarez Ponticelli. Ele subscreveu uma proposta de emenda à Constituição para implantar as chamadas emendas parlamentares. Na época era só emendas parlamentares. Depois é que virou emenda parlamentar impositiva. Eu vou explicar também do porquê. Para que o deputado estadual pudesse ter o direito de pegar uma parcela do orçamento do Estado e indicar qual a destinação daquele recurso, privilegiando os municípios da sua base regional, da sua base eleitoral, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, entidades, enfim. E eu fui designado na época, eu fazia parte, eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui designado relator. E quando comecei a trabalhar na leitura, no estudo, eu verifiquei que os governos não eram favoráveis. O governador da época não era favorável. Por quê? Porque teria parte do seu orçamento sendo destinado por um deputado por uma prefeitura municipal. E ali eu senti o quanto seria difícil implantar as chamadas emendas parlamentares, que depois virou emenda parlamentar impositiva. Levamos 12 anos para implantar. Hoje, graças a Deus, está consolidado. Mas no primeiro momento, quando nós implantamos, era emenda parlamentar e aí o governador não era obrigado a pagar. E não pagou. O primeiro ano foi 2018, não pagou. Nós mudamos a Constituição outra vez e as transformamos em emenda parlamentar impositiva. Ou seja, se não pagasse, poderia incorrer em crime de responsabilidade. E aí começamos a negociação com o governo. A Assembleia votou por unanimidade, implantamos, botei no orçamento do Estado, até porque eu sou todos os anos o relator do orçamento, e aí os deputados passaram a cobrar. Sim, mas vem cá, Marcos, tu disseste para nós que estava tudo ok, mas o governo não quer pagar. E aí começamos uma pressão e a negociar e resolver aqui, resolver ali, até que, a partir de 2021, passou-se a pagar integralmente para todos os deputados as chamadas emendas parlamentares impositivas. 2021 foi pago, 2023 foi pago, 2024 foi pago. Veio 2025, nós resolvemos dar um passo a mais, até porque naqueles anos que eu citei, o valor total de recursos correspondia a cerca de 1% da receita líquida do Estado, algo equivalente a 420, 430 milhões de reais por ano. Esse ano nós avançamos um pouco mais, nos igualamos a alguns outros estados, que não tinham somente 1%, era 1,55%. E isso está fazendo que, nesse ano de 2025, os deputados poderão estar destinando aí aos seus municípios, às suas bases eleitorais, cerca de 750 milhões de reais. Matheus, isso é repasse
para as prefeituras, nunca visto na história de Santa Catarina. Num ano, ter aí 725 milhões de reais. E aqui, o deputado Marcos Vieira, na região, liberou recursos para todos os municípios. Inclusive, o prefeito Vil Sartori já recebeu uma dessas emendas e já comprou uma moto-niveladora no valor de 1.200.000, dos quais 1 milhão de emenda parlamentar impositiva e 200 mil da contrapartida da prefeitura. Então, algo extraordinário, é um feito extremamente importante. De lá para cá, nós também criamos as chamadas emendas de bancada, mas ainda sendo pagos com recursos oriundos das sobras orçamentárias da Assembleia Legislativa. Então, tudo aquilo que a Assembleia não gasta num ano, e ao invés de devolver 100% para o governo do Estado, ela retém 25% para fazer o pagamento das chamadas emendas parlamentares de bancada. Esse ano, cada deputado teve direito a quase 3 milhões de reais de emenda parlamentar de bancada. Nós queremos ainda em 2025 equalizar isso e transferir para o orçamento geral do governo do Estado. Então está se evoluindo bastante, os prefeitos estão contentes, a comunidade está contente, né? Porque, Matheus, essas emendas parlamentares impositivas, elas não servem para grandes obras, elas servem para pequenas obras. É para fazer o calçamento na frente da sua rua, é para reformar uma pequena escola no seu bairro, é para reformar o posto de saúde, ou ampliar uma sala no posto de saúde, é comprar um veículo para a saúde, é comprar um veículo para o esporte, é comprar um micro-ônibus para a educação. Uma vadrola. É exatamente isso. É para essas pequenas obras, né, que o governo do Estado, que o Poder Executivo não dá devida atenção, mas que o prefeito precisa, que a população precisa. Que para o governo pode não ser algo de importante, mas para quem está ali na ponta da linha, né, tendo poeira e lama na frente da sua casa, é muito importante ter uma pavimentação, seja de paralelepípedo, seja de lajota, ou seja de asfalto. Eu vou me lembrar bem, né, me lembro bem agora aqui, né, ontem à noite, Matheus, eu recebi o cidadão honorário da cidade de Cunha-Porã, o 40º título. Liberamos bastante recursos para Cunha-Porã, liberamos. Mas o foco que levou os vereadores, né, a me conceder o título foi a liberação de 3 milhões de reais que nós liberamos para a pavimentação de uma estrada rural. Uhum. Para atingir a comunidade mais produtiva de Cunha-Porã. Né? E ontem estava lá o Rapagnini, um líder da comunidade de Veracruz, que disse assim: deputado, se eu vinha uma vez por semana ao centro de Cunha-Porã, com asfalto eu estou vindo umas 6, 7, 8 vezes. Dizer assim para mim: asfalto é qualidade de vida. Muito obrigado por tudo isso. Então não tenho dúvida nenhuma que muitas vezes uma obra que não é importante para o governo do Estado, mas é importante para o cidadão que está lá na ponta da linha. E o prefeito precisa receber o dinheiro para executar e atender a necessidade dessa comunidade, dessa gente que mora e que precisa muito. Deputado, antes de a gente falar em obras, eu ainda tenho algumas dúvidas com relação à questão do orçamento. Hoje, tu é o relator, tu é o presidente da comissão. Quanto gira hoje o orçamento anual no Estado? Bastante recurso? Bastante. Tu vai levar um susto. Vamos lá, acho que o povo gostaria de saber. Né? Fruto de um trabalho feito pela Secretaria de Estado da Fazenda, né, de aperfeiçoamento da sua máquina, da Procuradoria-Geral do Estado, e também dos 40 deputados, isso lá em 2019, 2020, quando nós abraçamos a causa e fizemos toda a revisão da concessão ou não de benefícios fiscais, da concessão ou não dos incentivos fiscais, o Estado de Santa Catarina passou a arrecadar bilhões e bilhões de reais. Esse ano de 2025, a previsão do orçamento do Estado, a previsão da receita do Estado, é de algo em torno de 55 bilhões de reais. Nunca visto na história de Santa Catarina. É bastante dinheiro. Dá para resolver tudo? Não, não dá. Não vamos tampar o sol com a peneira. Mas dá para fazer muitas obras que precisam ser resolvidas e serem feitas em Santa Catarina. Como é que isso... Por que eu estou afirmando isso? Pelo resultado da receita de janeiro e fevereiro, que foi ótima, que cumpriu com o seu papel. Janeiro e fevereiro, o Estado já arrecadou cerca de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Quase 5 bilhões. Se você multiplicar por 12, nós vamos aí a 60 bilhões de reais. Isso é ótimo para nós. Tá? E hoje, fruto de saldo de caixa, de recursos ainda não utilizados, o Estado tem cerca de 10 bilhões para 11 bilhões de reais em caixa. Então tem bastante dinheiro. A economia de Santa Catarina está bem,
O financeiro do Estado está muito bem, está ótimo, está consolidado, né? Não está se gastando exageradamente, mas nós precisamos tirar o pé do freio e botar o pé do acelerador, pois a sociedade está exigindo cada vez mais de um governante, que quer mais resultado, quer mais obra sendo executada mais rapidamente. Não tenho dúvida. E a nossa região aqui tem muita rodovia estadual que precisa ser recuperada, não tenho dúvida nenhuma. Mas o Estado está muito bem financeiramente, Matheus. Deputado, dentro desse recurso que o senhor citou, 750 milhões, é dividido de forma igualitária pelos 40? Sim, de forma igualitária para todos os deputados. Né? Não importa se é base, se não é, se é oposição. Sim, não tem problema nenhum. Aliás, é muito importante você tocar nisso. Né? Nós não aceitamos perseguição política. Tá? Nós não aceitamos isso. Tá? Está inserido na Constituição e não pagou, o governador insere em crime de responsabilidade. Interessante isso. Em crime de responsabilidade. Então, o mesmo valor que o deputado Marcos Vieira tem, um deputado de oposição tem. Ou outro deputado qualquer tem. É igual. E nós podemos destinar para quem nós quisermos em termos de prefeituras. E entidades, somente algumas entidades podem receber recursos de emenda parlamentar, que é as APAES, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer e que é os hospitais filantrópicos. São 3 entidades que podem receber emenda parlamentar dos deputados. Infelizmente, essas entidades... com uma série de negativas ainda, né? Sim, ainda tem muita burocracia. Sim. Infelizmente, nós estamos pedindo que o governo enxugue a burocracia e ainda não enxugou. Para as prefeituras é bem mais rápido. E daí é o conta lá, ou como é que... Hoje, na verdade, era o PIX, né? Na época do Moisés era o PIX, foi tornado inconstitucional, mas nós transformamos em convênio simplificado. Menos papelada, mais rápido, não tenho dúvida nenhuma. Tanto que, acabei de dizer agora há pouco, que a emenda que nós destinamos para o Wilson Sartori já saiu, já comprou motoniveladora. Deputado, o Jorginho Melo, governador do estado, esteve na última semana na região aqui meio-oeste. Ele conversou com os 12 prefeitos da AMOC, de forma individual, atendendo cada prefeito, cada demanda. Primeiramente, ele anunciou o projeto, né? Vai agora sair, né, o projeto para os anéis viários, tanto de Joaçaba como de Erval do Oeste, né, ligando a Luzerna e vice-versa. A importância desse momento, até porque o senhor foi o que deu o pontapé inicial nessa questão, né, junto com recursos. Vamos lá um pouquinho, né? É evidente que eu tive a ideia, né? Por conhecer Santa Catarina, eu passo aqui pela região desde 1974, quando eu fui morar em Concórdia, cheio das dificuldades, nós temos uma topografia extremamente acidentada e que um governador precisa dar uma atenção especial para a região, isso é verdade, né? E graças a Deus o governador Jorginho, que é daqui, está dando agora essa atenção, né? Então, na época, eu passei essa ideia para o Ronaldo da Rosa, que é o nosso atual prefeito de Erval do Oeste, passei a ideia para o então prefeito da época, o Bigode, prefeito de Joaçaba, né? O Bigode assimilou, o Ronaldo assimilou, houve inclusive uma manifestação de todas as entidades, que foi entregue um documento muito importante ao governador Moisés aqui na região, né? Ele assumiu um compromisso, infelizmente não vingou no governo Moisés, mas está vingando agora no governo Jorginho Melo, né? É extremamente importante. E essa ideia começou quando as obras da recuperação de Luzerna, Joaçaba e Erval do Oeste 282 continuaram sendo executadas, lá no iniciozinho do primeiro mandato do prefeito Bigode. Tá? E eu dizia assim, mas Bigode, que coisa de louco, essas carretas todas no centro da cidade, Erval do Oeste, tudo isso no centro da cidade, prejudica, as cidades estão crescendo, olha só a perturbação que causa, né, para a população e mais, o prejuízo que causa para o município, porque o município tem que recuperar as ruas, as avenidas, né, urbanas. E aí nós tivemos essa ideia, levamos adiante e, graças a Deus, vai sair do papel o contorno leste de Erval do Oeste e o contorno oeste de Joaçaba, né? Precisamos, sim, num futuro próximo, ver tudo isso pavimentado para tirar esse trânsito pesado da área urbana desses 2 importantes municípios, né? E fazer com que siga seu rumo, seja daqui para São Miguel do Oeste ou daqui para o litoral. Obra muito importante. Parabéns, né, aos prefeitos que foram cientificados e tal, mas parabéns também ao governador Jorginho Melo, que autorizou a elaboração do projeto de engenharia. Não é a pavimentação. Primeiro é o projeto de engenharia para fazer a futura pavimentação. Isso é muito... É bom que se diga isso, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai sair.
que o projeto de engenharia, primeiramente, ele tem que ver toda a questão da topografia. Topografia, licenciamento ambiental, tudo isso. Demora um pouquinho, mas vamos aqui, gente. Começou a acender uma luz no fundo do túnel, tá? Vamos esperar um pouquinho, com paciência, mas vai chegar lá. Jorginho falou na expectativa de lançar a obra ainda no final do mandato dele em 26. É possível? É possível, sim. É possível. Eu tenho dito, Matheus, reiteradas vezes, né, o governo tem que tirar o pé do freio e botar o pé no acelerador. Né? Nós temos que fazer o pessoal trabalhar, agir, cumprir com as determinações de um governante. Né? Dinheiro tem. O problema é se não tivesse recurso financeiro para fazer. Mas hoje tem, graças a Deus. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Se o governo se esforçar, com certeza lança a licitação e inicia a obra ainda o ano que vem. Com relação a essa visita que ele está fazendo aos prefeitos, não só da Moca, ele fez visita a todos os prefeitos, né, do estado de Santa Catarina, dividido por regiões, obviamente, né, cada associação de municípios. Esse recurso não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Não. Isso é recurso livre do Estado, né? Volto a dizer para você, a situação financeira do governo de Santa Catarina é muito boa, é excelente hoje, né? Tem praticamente de 10 a 11 bilhões de reais em caixa, né? É algo extraordinário. Então a população vai ser beneficiada. E a forma de ser beneficiada é o governador visitar as regiões, reunir os prefeitos, ver quais são os projetos de interesse de cada uma das prefeituras e liberar o recurso necessário para atender você, cidadão, que está aí na rua precisando de uma pavimentação. É você, cidadão, que quer ver o seu filho estudar numa escola melhor. É você, cidadão, que quer ver o seu filho com transporte escolar melhor. Tá? É o prefeito que conhece a realidade de cada um dos nossos municípios. Né? É o vice-prefeito, é o vereador. Quando um cidadão está insatisfeito com algo que ocorre no seu município, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito, é o do vice-prefeito, é o do vereador. O vereador mora longe, o presidente da República mora mais longe ainda. Né? Mas é o prefeito que faz mais rápido, é o prefeito que faz mais barato. E eu, Matheus, eu advogo a tese de que temos que dar cada vez mais dinheiro para os prefeitos, porque eu conheço bem a realidade de Santa Catarina, eu conheço bem a realidade dos 295 municípios de Santa Catarina. E, em razão de conhecer tudo isso, eu me tornei um municipalista por convicção, sempre na defesa intransigente dos interesses dos prefeitos, dos vice-prefeitos e dos vereadores. Nós precisamos atender cada vez mais e numa quantidade maior, com liberação de recursos, os prefeitos municipais de Santa Catarina. Deputado, o senhor está na sua 5ª legislatura. 2026, o que representa para o senhor? Passo a mais na política do Estado? Matheus, confesso que eu já pensei em parar. Né? Eu estou com 71 anos de idade, mas eu agradeço a Deus todo dia por estar me dando cada vez mais saúde. E a experiência que eu adquiri na minha vida me faz crer que eu ainda posso fazer um pouco mais por Santa Catarina, contribuir um pouco mais por Santa Catarina. Né? Sou militante do PSDB há 36 anos, advoguei da Advocacia do Estado, fui diretor de empresas, fui secretário de Estado, estou no 5º mandato. Eu acho que eu tenho uma experiência, né? E conheço bem os 295 municípios. Acho que tenho uma experiência boa que eu posso transformar tudo isso, né? Ou, aliás, continuar transformando tudo isso em favor de Santa Catarina. E a possibilidade disso continuar é deixar de ser deputado estadual e me candidatar a governador de Santa Catarina, ser pré-candidato a governador de Santa Catarina na eleição de 2026. Até porque há um apelo do meu partido, do PSDB, há um apelo da militância do PSDB, que nós voltemos a ser protagonistas em Santa Catarina. Nós precisamos de mais rapidez, precisamos agir mais. Né? Nós já administramos os principais municípios de Santa Catarina. Né? Hoje, aqui na região, né, dos 12 municípios, nós temos 5 prefeitos, 2 dos quais com chapa pura, que é Joaçaba e Água Doce. Né? Nós temos o Serginho em Bicaré, nós temos o Ronaldo aqui em Evaldo Oeste, nós temos o Brandalize em Água Doce, nós temos o nosso prefeito Pontim em Vargem Bonita, né? Nós temos o nosso prefeito de Joaçaba, enfim, né? São 5 prefeitos e cidades importantes, 2 vice-prefeitos, né? 2 vice-prefeitos. Então, eles estão esperançosos do PSDB ter o seu candidato a governador do Estado.
E eu vou colocar sim o meu nome à disposição. O partido está pedindo, está exigindo, e nós vamos para a rua. Nós vamos lançar a nossa candidatura. Então, hoje, me coloca na disposição do PSDB, na condição de pré-candidato, né? Vou enfrentar esse desafio, com certeza absoluta. Vou pedir à população, né, que atentem bem para um projeto de governo que nós estamos elaborando, que compare com outros e que no dia da eleição faça a escolha mais certa para poder ter uma Santa Catarina, né, que quer avançar mais, uma Santa Catarina que exige mais. Uma população que trabalha muito, contribui muito, mas que quer ver o retorno do seu imposto em favor da sua comunidade, em favor da sua família. Isso é que nós vamos fazer se elegermos governador de Santa Catarina. Naturalmente, o atual governador Jorginho Melo vai à reeleição. É natural. Há também já um pré-candidato que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Como é que você vê esses cenários? Como é que você está vendo já essa movimentação política? Vamos lá, né? Jorginho Melo e João Rodrigues, né, eles estão do mesmo lado. Eles estão da direita para a extrema-direita, né? Eles são Bolsonaro. De outro lado, nós temos a esquerda e a extrema-esquerda, que estão com Lula, né? Uhum. O deputado Marcos Vieira não é nem de direita e não é nem de esquerda. Eu sou de centro. Eu sempre fui de centro, eu sempre fui pela convergência, eu sempre fui pela unidade, eu sempre fui pela conversa. Aliás, o Brasil está exigindo, né, paz. Chega de briga entre a extrema-esquerda e a extrema-direita com a extrema-esquerda. Os dois estão brigando lá em cima e a população sofrendo aqui embaixo. Olha o caos que nós temos na BR-282. Eu vim de Pinhalzinho agora. Se não fosse nós conhecermos o território de Santa Catarina, eu não teria condições de chegar aqui antes das 8 horas da noite. Uhum. Um acidente em Xaxim trancou tudo, mais de 10 quilômetros de engarrafamento. Nós pegamos uma estradinha de barro, fomos indo, nós conhecemos a realidade, depois pegamos o outro lado da rodovia e vemos sair aqui, já quase na entrada da SC 480, na rodovia Rovílio Bortoluzzi, que vai de Xanxerê para Abelardo Luz. Quase ali nós já saímos, gente. Nós andamos mais ou menos uns 20 quilômetros de estrada de chão, de um lado e do outro. Tá? Então, essa briga aqui em cima está fazendo a população sofrer. Olha o caos ontem na BR-101 no norte do estado. Olha o caos nessa semana na BR-101 em Palhoça. No Morro dos Cavalos. No Morro dos Cavalos. Olha o caos. Né? Olha a senhora que está indo no supermercado. Né? Quanto é que está custando a bandeja de ovo? Quanto é que está custando 1 quilo de café? Quanto é que está a carne? Entende? Isso é fruto da briga. É aqui, gente, ó, é a briga em cima. Nós precisamos acabar com essa briga de extrema-esquerda com extrema-direita, de extrema-direita com extrema-esquerda. Eu tenho conhecimento, Matheus, de que em muitas e muitas famílias, inclusive famílias amigas minhas, membros dessas famílias não se falam mais por causa de briga, gente. Ainda lá na cidade de Cunhaporã, ontem ainda, né, um amigo meu, o Mário Chapo, disse assim, deputado, lá em casa, e quando a gente vai fazer uma reunião, uma festa, um aniversário, ou a gente convida um ou convida o outro. Não dá para convidar os dois, porque não sentam mais à mesma mesa. Esse radicalismo, né, não existe mais. Olha só o radicalismo do presidente dos Estados Unidos, o Trump. Radicalizou total. Agora, abriu as pernas um pouco, gente. Voltou atrás um pouco, por amor de Deus. Mas voltou com alguns países europeus. Sim, claro. Mas para a China ele quadruplicou o imposto. Então, o que significa dizer? Ele está puxando briga. Está puxando uma grande confusão mundial. Não é isso que nós queremos. O Brasil não é feito de briga. O Brasil não gosta de guerra. O Brasil não gosta de confusão. O Brasil quer paz. As nossas famílias querem continuar participando das festas comunitárias, sentar no mesmo banco contínuo, todas elas, naquele salão gigantesco, né? Comer uma galinha assada, comer um churrasco, comer uma macarronada. É isso que nós queremos. O deputado Marcos Vieira é de centro. Eu vou continuar sendo centro e a minha linha de campanha, nessa pré-candidatura, é de centro, é pela unidade da família catarinense. É chamar todo mundo para o centro, esquecer os extremos e trabalhar pela convergência. Deputado, o senhor acredita que o PSDB e alguns outros partidos considerados centro, que eles chamam de centrão, mas o centrão... Não, eu vou falar da questão do centrão, porque tanto um lado extremo quanto o outro lado extremo
chama de centrão de forma depreciativa, né? Exato, depreciativa, exatamente isso. Eu quero conversar com você sobre isso. Vamos lá, um pouquinho. Importante. O PSDB não faz parte do centrão. Sim. Não, mas eles falam, partido A, partido B... O PSDB não faz parte do centrão. Aliás, o verdadeiro opositor do PT no Brasil é o PSDB. Não é o PL do Bolsonaro. Historicamente, né? É o PSDB. O PSDB foi adversário do PT em 1989 com Mário Covas, candidato a presidente da República. O PSDB foi adversário do PT com Fernando Henrique Cardoso em 94 e foi adversário em 98. O PSDB continuou adversário do PT, tá? E aí com Lula em 2002, com José Serra. Nós perdemos a eleição com José Serra em 2002. Tá? Nós perdemos a eleição com Geraldo em 2006 na reeleição do Lula. Nós voltamos a perder com Serra em 2010 para Dilma. E nós perdemos em 2014 com Aécio Neves na reeleição da Dilma. E nós perdemos em 2018 outra vez. Então, das 7 eleições presidenciais do período pós-ditadura, o PSDB perdeu 6 para o PT. Aliás, perdeu 4, o PT ganhou 2. Então, o verdadeiro opositor do PT no Brasil... sempre os dois, né? Segundo turno, né? Sim. Então, o PSDB é o verdadeiro opositor do PT no Brasil. Quem foi que elegeu o Bolsonaro? Foi aquele eleitor que tradicionalmente votava no PSDB. O PSDB cometeu um erro nacional, caiu na descrença do eleitor, tá? E quem? Geraldo Alckmin, que hoje está fora do PSDB, que é o vice do Lula. E que criticou severamente o Lula. Na campanha de 2018, criticou severamente o Lula. Entende? Caiu no discreto. Para mim, o Geraldo hoje não tem nenhum crédito. Entende? Então o PSDB é esse partido que não faz parte do Centrão, e o Centrão é diferente de centro. O Centrão é diferente. O Centrão, ele anda atrás dos seus interesses pessoais. Não importa qual é o governo. Seja do Bolsonaro, o Centrão foi do Bolsonaro, e o Centrão é do Lula. Como foi da Dilma. Que surfa a onda. Surfa a onda, você definiu certo. Surfa na onda da política do momento. O PSDB não. O PSDB não fez parte do governo Bolsonaro e o PSDB não faz parte do governo Lula, como não fez parte do governo Dilma. O PSDB tem uma identidade própria. O PSDB foi aquele partido político que implantou o Plano Real no Brasil, que deu estabilidade na economia, né, estabilidade na moeda. Foi o PSDB que implantou os principais programas de assistência à família carente do Brasil, o Bolsa Escola, o Bolsa Gás. Foi o PSDB que implantou os remédios genéricos no Brasil, que estão em todas as farmácias do Brasil inteiro. Foi o PSDB que implantou o PRONAF, que é o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar. Foi o PSDB que implantou o Enem no Brasil, que nessa última versão teve 3 milhões de participantes. Foi o PSDB que implantou o Fundef, o ensino fundamental, que se transformou no Fundeb, no ensino da educação básica. Foi o PSDB, Matheus, que fez a grande privatização do sistema de telecomunicação no país. Não fosse aquela privatização, eu e você não estariam em condições de estar conversando aqui com toda a nossa gente que está nos assistindo e ouvindo. Se alguém aqui de Evaldo Oeste estiver agora lá na China, pode ligar o celular, linkar na internet que vai assistir o nosso programa. Esse foi o PSDB, gente. O PSDB faz parte da história do Brasil. O PSDB deixou um grande legado para o Brasil, como deixou aqui em Santa Catarina. Olha o legado que o nosso prefeito Bigode fez aqui, gente. A transformação que ele fez de Joaçaba. Né? Um empresário bem-sucedido que não precisa da política, mas em certo momento da sua vida resolveu devolver para Joaçaba aquilo que Joaçaba lhe deu. Entende? Isso a gente tem que tirar o chapéu. É de bater palma para uma pessoa dessa. Tá? E que, aliás, a população tem que pensar no Bigode em 2026. Eu ia te perguntar, mas... Tem que pensar no Bigode em 2026. Né? Nessa pessoa que trabalhou tanto, nessa pessoa que se dedicou tanto, que transformou a Joaçaba, e mais, e que quase sozinho fez o sucessor em chapa pura. Então, esse valor que a gente tem que olhar. É uma pessoa desse quilate, desse gabarito que a gente tem que olhar. Então, não tenho dúvida nenhuma, gente, tá? É que o PSDB é esse partido que faz parte da história do Brasil, que deixa um grande legado no Brasil e que em Santa Catarina, nos municípios que governou, também deixou um grande legado. E o Vil Sartori, como o Ronaldo aqui, vão deixar grandes legados aqui em Evaldo Oeste e também em Joaçaba, não tenho dúvida nenhuma. Deputado, nacionalmente,
você que conversou, você que esteve lado a lado com o Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, demais lideranças do PSDB, um nome hoje. Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. Para ser candidato à presidência da República. Né? Se eu tiver o poder de escolha, Eduardo Leite é o escolhido, não tenho dúvida. Vamos lá um pouquinho. 40 anos de idade. Foi prefeito da cidade de Pelotas. Com 36 anos se elegeu governador do estado do Rio Grande do Sul. Assumiu o mandato num caos financeiro sem precedente na história do Rio Grande do Sul. Em 4 anos deu um jeito na situação financeira. Uhum. Renunciou ao mandato e foi para a reeleição, ganhou a eleição. Pela primeira vez na história, um governador é reeleito no Rio Grande do Sul. Teve um problemão climático que destruiu praticamente todo o Rio Grande do Sul. Está tirando o Rio Grande do Sul do buraco climático. Ele é extremamente preparado, ele é capacitado para tal e é carismático. Tá? Então, o Eduardo Leite, para mim, hoje é o mais preparado para ser o candidato à presidência da República pelo PSDB. E se ganhar a eleição, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um show. E ele pode ser esse representante que a direita busca, ou você acredita que ele tem que ser o diferente? Ele é centro, né? O Eduardo Leite tem o nosso estilo do PSDB, PSDB de centro, da convergência, tá? Tanto é verdade que nós agora estamos fazendo uma fusão com um partido de centro, que é o Podemos, tá? Nós devemos agora, final do mês de abril, início de maio, né, dar a grande notícia para o Brasil inteiro, que o PSDB vai se transformar num outro partido com o Podemos, né? O nome sugestivo que está se dando é PSDB mais Podemos. Nós vamos passar a ter 450 prefeituras do Brasil, aqui em Santa Catarina com 5 deputados estaduais, federais, enfim, governadores, tá? Uma estrutura boa, né? Que haverá dar sustentação na eleição de cada estado e também na eleição nacional. E o Eduardo Leite é essa pessoa que, com certeza absoluta, que se colocar à disposição da população brasileira, a população brasileira vai olhar ele como uma pessoa capaz, tá? Para resolver o problema do Brasil. Deputado, a nossa região tem o senhor, obviamente, que o senhor é apoiador dos prefeitos aqui, como o senhor mesmo citou, é municipalista, é um braço em Florianópolis, tanto do Sartori agora, né, era do Bigode, agora com o Ronaldo também, e mesmo assim, antes do Ronaldo assumir, você também era parceiro do Mauro Martini, nunca olhou sigla partidária no momento de ajudar. A nossa região não tem um deputado estadual desde o Jorginho Melo em 1994, quando ele se elegeu a primeira vez. Mateus, cantei a bola há pouco. Mirem no Bigode. Mirem no Bigode. Uma pessoa capaz, inteligente, que trabalha, que conhece a realidade, é sério, é honesto, tá? Vai saber representar a população na Assembleia Legislativa, tá? Nos 8 anos que foi prefeito, tá? Ele trilhou muito o caminho Joaçaba, Florianópolis pela 282. Ele conhece os caminhos das secretarias. Ele conheceu isso, gente. Não tenho dúvida nenhuma de que o Bigode, tá? Se colocar à disposição, terá o respaldo da população. Nós temos que pedir para o Bigode. Lembro bem, né? Para mim, ele já disse que não. Mas, não, hoje diz que não. Mas eu lembro bem da campanha dele de primeiro prefeito, né? O Bigode vem aí. Vem, Bigode. Vem, Bigode. Né? Na segunda, fica, Bigode. Fica, Bigode. E agora não tem que voltar. Vem, Bigode. Vem, Bigode. Vem para estadual ou vem para federal. Vou usar a dizer mais ainda, né? Vou usar a dizer mais. Pela experiência do Bigode, o Bigode tem ampla condição de ser candidato na majoritária pelo PSDB, com certeza absoluta. Tu acha que ele pode chegar a um federal já de saída? Um deputado federal? Pode. Tem capacidade para isso, né? Tem guarda-roupa para isso. O Luiz Henrique dizia muito, né? A pessoa tem que ter guarda-roupa. E ele tem, com certeza absoluta. Volto a dizer para você, o Bigode tem condições, inclusive, de ir para uma majoritária. Está preparado para tal. Você conversa com ele sobre... Constantemente. Nós conversamos, né? Ainda conversei com ele essa semana. Sim. Eu estive em Joaçaba, né, na quinta-feira, fizemos uma bela reunião com toda a região e nós estamos definindo as nossas candidaturas a governador, majoritária,
deputado federal e deputado estadual, né? A conversa foi assim muito receptiva, muito boa, né? Todo o nosso PSDB da nossa região está coeso, fechado com o PSDB, com a candidatura a governador pelo PSDB. E o meu nome é o nome preferencial. O deputado Marcos Vieira é o pré-candidato do PSDB, também aqui da nossa região. E nós queremos os nossos candidatos a ocuparem outras vagas da majoritária, como também para federal, como também para estadual. E o Bigode é o nome preferencial, não tenho dúvida nenhuma. Deputado, sobre essa questão do PSDB mais Podemos, essa fusão, né? Muito se ventilou também com o PSD e o PSDB. Mas isso não, com o MDB. E o MDB também. Isso já foi... Isso está sepultado. Uhum. Por quê? Porque tanto o PSD quanto o MDB queriam sepultar a história do PSDB. Não tem partido, Matheus, nenhum nos últimos 40 anos do Brasil que tem um legado mais importante do que o PSDB, que tem uma história mais importante do que o PSDB. Nós não podemos deixar que essa história se apague. Muito pelo contrário, nós temos que preservar. Então nós rechaçamos, nós não concordamos e está arquivado em definitivo qualquer tipo de fusão, né, ou incorporação pelo PSD e pelo MDB. A nossa proposta é o que está prevalecendo. As conversas estão andando. Eu sou vice-presidente nacional do PSDB. Né? É fazer a fusão com o Podemos e depois trazer outras agremiações partidárias para dar robustez a uma candidatura à presidência da República e dar robustez às candidaturas a governador em cada estado do Brasil. Com essa fusão, abre-se uma janela ou não? Abre janela, sim, sem problema algum. Mas nós queremos que aqui no PSDB todos haverão de ficar, até porque o partido está bem reestruturado, está bem coeso, está bem firme, né, está bem unido para participar da eleição majoritária de 2026. Mas essa janela, deputado, ela abre só para afiliados no PSDB daí? Não, abriria também para o Podemos. Né? Sim, não, para esses dois partidos. Havendo fusão. Sim. Havendo fusão. Quando há incorporação, tá, abre janela para o partido incorporado. Tá? Tá. Não abre para que vai incorporar. Tá? Perfeito? Então abre uma janela só para um lado. A fusão abre para os dois lados. Entendi. O senhor tem medo que algum prefeito, alguém saia do partido ou não? Não, não tenho receio nenhum. Aliás, eu quando assumi a presidência do partido, tá, há quase 2 anos, eu fiz questão das reuniões de dizer sempre o seguinte: não vou obrigar ninguém a ficar no partido. Porque se alguém tem intenção de sair do partido, é porque não é partidário. Entende? E em política, Matheus, não tem lugares, não tem espaço vazio. Sai um, entra outro. Vai ocupar. E é o que foi feito. Olha aqui na região. Nós elegemos 5 prefeitos, 2 vice-prefeitos. Nós ocupamos todos os espaços possíveis. E outras regiões foi igual. Então eu não vou obrigar ninguém a ficar no partido, cada um faça a sua opção de seu destino político, né? Mas o que nós queremos, né, que todos aqueles ficarem, nós queremos lealdade e fidelidade ao PSDB. Falando ainda no governador, como é que você está vendo o governo? E o Jorginho fez, por muitos anos, parte da fileira, né, do PSDB. Foi. O Jorginho foi deputado, inclusive junto comigo. Né? Eu, quando me elegi em 2006, ele foi reeleito. Né? Depois ele foi para a federal na eleição seguinte. Né? Ainda no PSDB, depois é que ele saiu do PSDB. Né? Eu me dou bem com o Jorginho. Né? Eu ajudo ele na Assembleia. Eu quero aqui, Matheus, dizer para você, eu não faço parte da base do governo. Não faço. Mas eu ajudo. Eu sou um deputado que ajudo muito o Jorginho, ajudo muito Santa Catarina. Todos aqueles projetos de lei que eu entendo ser de alto interesse da sociedade catarinense, tenho o meu voto garantido. Aqueles em que eu acho que não é de alto interesse da sociedade catarinense, eu não voto ou eu voto contra. Vou dar um caso específico de que eu não concordei. O marco regulatório da Casan, que aportou na Assembleia há mais de um ano, não foi do agrado dos deputados, os prefeitos não concordaram, ficou lá parado, e aí eu cheguei certo época para o Jorginho e disse: gente, esse projeto não vai andar. O presidente da casa, né, o deputado Maldonado também falou a mesma coisa, e o governo acabou retirando. Então esse projeto da Casan vai ter que ser revisto. Deputado, gostaria de agradecer então a sua participação aqui no nosso Liberdade de Expressão. Obrigado. Gostaria que você também deixasse seu recado, né, à comunidade aqui da nossa região, toda a região da MOC aqui, né, Rádio Líder vai a outros municípios, vai a Campos Novos, vai a Concórdia, vai a Videira, vai toda a região aí, até lá perto de Chapecó, e
deixar o recado para toda a nossa região, né? E também falando, né, sobre o senhor, deixando os seus agradecimentos finais. Mateus, eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram para estar aqui nos estúdios da Rádio Líder, dizer da alegria, da satisfação de estar aqui, né? De agradecer a população que nos ouviu, que nos viu, né? Colocando as nossas propostas, as nossas ações, tudo que nós fizemos em favor da população. E, ao mesmo tempo, desejo a todos vocês que cada um tenha um bom final de semana e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, então. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão, que teve o deputado Marcos Vieira, ele que é presidente do PSDB estadual e vice-presidente do PSDB nacional e é deputado estadual em Santa Catarina. Gente, muito obrigado, agradecendo ao Paulo, ao Misael, direção-geral do Mauro Roberto Von Morbid, a apresentação foi minha, Matheus Mitterer, esse foi o nosso Liberdade de Expressão, como sempre, você pode acompanhar aqui no nosso YouTube e também, todo sábado, um assunto extremamente relevante para a nossa comunidade, como foi este de hoje com o deputado Marcos Vieira. Gente, obrigado, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.